O Onix definitivamente é um carro que existe. Mas o que cargas d'água eu estou querendo falar com isso? Eu vou contar para vocês ao longo da nossa avaliação do Onix Plus LT 1.0 aspirado 2024, que hoje é a única versão com motorização aspirada na linha do sedã compacto da Chevrolet. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A invasão chinesa aconteceu e você nem percebeu, porque o Onix, apesar de ser fabricado no Brasil, essa segunda geração é um projeto chinês, que obviamente teve a participação dos engenheiros da Chevrolet brasileira em muitos pontos de calibração. E ele foi lançado aqui no Brasil em 2019, em substituição direta do antigo Prisma, que foi lançado lá em 2012 e também era um derivado do Onix em versão hatch. Só que aqui a gente teve uma mudança de nomenclatura. Saiu o Prisma e entrou aqui Onix Plus. E desde então o carro não mudou muito. Ele segue sem muitas alterações visuais, de equipamentos e motorização aqui no Brasil, mas é interessante comentar que a versão sedã surgiu primeiro na China, onde foi recentemente descontinuada. Então hoje o Onix Plus é um carro exclusivamente brasileiro. Lembrando que em outros mercados aqui da América Latina, a Chevrolet vende outros veículos do grupo, outras soluções de carros compactos que não o Onix. E em termos de versão, o que a Chevrolet oferece hoje? A gente teve algumas mudanças nos últimos anos. Então quando você pensa em versões com câmbio manual, você tem essa LT 1.0 aspirada, é a mais barata da linha. Você tem a LT 1.0 com motor turbo, ainda com câmbio manual de 6 marchas. E aí quando a gente olha para a linha com câmbio automático e motor turbinado, a gente tem o Onix AT, sem nome de versão, a gente tem o LT, o LTZ e o Premier. O que eu acho legal destacar aqui, as versões sem nome, LT, elas são muito parecidas em termos de equipamentos. Então, no final das contas aqui, quando você considera que esse é um carro de entrada, um sedã de entrada, a gente tem um pacote de equipamentos até bastante correto. Aqui debaixo do capô a gente já tem um motor que é bem conhecido desses últimos anos. A gente está falando do CSS Prime, que é um motor 1.0, 3 cilindros de 12 válvulas. Lá no lançamento, muita gente teve um problema com o turbinado de pré-ignição. Não é o caso desse aspirado aqui, então não é um problema que já tenha cometido ele. Depois de muitas revisitas de calibração, novas regras de emissão, a potência não mudou. Então a gente está falando aqui de um carro que entrega 82 cavalos de potência no álcool, 78 na gasolina, 6.400 rotações por minuto, e de torque 10,6 no álcool e 9,6 na gasolina, a 4.100 rotações por minuto. Então, um pico um pouquinho alto e a diferença de torque, de um combustível para o outro também me chama um pouco a atenção. De construção, totalmente alumínio, duplo comando de válvulas, tem inclusive variação nos dois comandos, não tem tanquinho aqui, então não é uma preocupação que você precisa ter aqui, mas um ponto que eu sei que muita gente anda reclamando, e até onde eu sei de maneira totalmente injustificada, é sobre a correia dentada banhada a óleo, que aqui tem um prazo de troca na faixa dos 240 mil quilômetros, acho que é 240 mil na pinta inclusive. Qual que é o ponto aqui? Você precisa ter uma atenção quanto ao prazo correto de troca e ao uso do óleo correto. Ou seja, você precisa ser um dono minimamente consciente, você não precisa fazer nada diferente do que você faria em qualquer outro carro se você for um dono cuidadoso. Então é só isso. Então é importante dizer que o óleo, quando ele é substituído, também tem um ponto aqui na vida útil da correia dentada, que obviamente é preparada para ser usada embebida em óleo. Então não é uma correia dentada tradicional, não, nada do tipo. E antes que eu feche aqui, ó, que eu sei que muita gente gosta, pô, a gente tem uma manta aqui bem considerável, bem grande, olha, não é uma mantinha pequena não, é uma mantinha bem grossa. E aqui a gente tem uma organização ok dos cabos e mangueiras. Mas olha, o acabamento em alguns aqui não é tão bonito, tá vendo? Acho que
em certos pontos talvez tenha faltado um pouquinho de esmero. Mas, enfim, é um carro de entrada, não estou falando isso como uma crítica, apenas como uma observação. Outra coisa que eu preciso observar, que eu achei muito inteligente por parte da Chevrolet. Tá vendo aqui? Isso aqui não é farol de neblina. Isso aqui são luzes diurnas para você usar em rodovias. Por que eu acho isso inteligente? Porque as pessoas adoram usar isso aqui do jeito errado. Luz de neblina para quando tem neblina, uma situação de estrada, enfim. Só que muita gente usa como um DRL, para fazer graça mesmo. Então quando o carro está ligado, o motor aqui está sempre aceso. Então não são luzes auxiliares. Aqui são os faróis principais, que são de parábola simples. Então acho que é uma solução para ficar dentro aí da lei, porque lembrando, né, em breve isso vai ser obrigatório em todos os carros. E ainda atender o que o público geralmente gosta, né, acha bonito e gosta de fazer. Outra coisa que eu preciso comentar aqui também em relação às rodas. Antes, essa versão LT tinha rodas de liga leve. Isso aqui é calota. E olha que interessante, é uma calota nesse preto brilhante, com esse aplique aqui, né, um pouquinho metalizado, e ela esconde por completo a roda de ferro aqui atrás. Então é um desenho muito, muito inteligente. Você precisa ser muito observador ou saber mesmo que isso aqui é uma calota para bater o olho e notar. E acho que vai ser mais fácil se você chegar perto, porque a calota infelizmente é um pouquinho saltada da roda. Então para chegar perto aí de um meio fio, alguma coisa, acaba sendo mais fácil arranhar elas. Mas sendo uma calota é só trocar. É uma economia, claro, não deixa de ser, mas eu acho que foi uma economia feita aqui de maneira bem inteligente no final das contas. Não muda a medida dos pneus. A gente tem aqui pneus 185/65 aro 15. Nesse carro com Power Contact 2 da Continental, bons pneus. Outra coisa que não mudou, mas que poderia mudar, é o vão livre. A gente está falando de um carro que tem um vão livre de apenas 12,7 centímetros. Sim, é muito baixo, continua muito baixo. Em outras avaliações a gente já tinha notado que isso pode ser um ponto, às vezes, em questão de valetas, lombadas e rampas de garagem. Pelo menos dessa vez a gente não teve nenhum problema nesse sentido, mas continua sendo um ponto de atenção. Outra coisa que não mudou, que também poderia ter mudado, é a capacidade de carga desse carro, que é de apenas 375 quilos. Então 5 pessoas, mais malas, esse é o peso máximo que você pode chegar. E eu pessoalmente acho isso muito baixo. Não estou falando de fazer carreta, não é isso, óbvio que não. Mas 4 pessoas aí de 80 quilos, a gente já está falando de 320 quilos. Não sobra muito peso, né? Uma cota de peso muito grande para você encher o porta-malas aqui com alguma mala pesada eventualmente. É um carro razoavelmente comprido, 4,47 m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos. Ele tem 1,47 m de altura e 1,72 m de largura, sem contar os retrovisores. Ele pesa pouco acima de 1.040 kg, então acho que é um peso ok para o porte dele. Talvez seja até um carro leve, mas como a gente vai ver daqui a pouquinho, porta-malas acaba ficando só na média da categoria, enquanto o espaço interno agrada. E segurança, como que esse carro fica? Ele tem de série controle de tração, de estabilidade, obviamente os itens que são obrigatórios por lei, então 5 apoios de cabeça, cintos de segurança de 3 pontos para todos os passageiros traseiros e a fixação Isofix e top tether para a cadeirinha. Mas ele tem também os airbags frontais, laterais e de cortina, protegendo inclusive quem vai aqui no banco traseiro. Infelizmente, os testes mais recentes do Lightning Cap são ainda no protocolo antigo. Se eu não me engano, esse carro foi testado no final de 2019. Mas naquela ocasião ele recebeu 5 estrelas e o prêmio Advanced Award Protection, alguma coisa assim, que o considerou um bom carro em termos de proteção em caso de atropelamento. Infelizmente, como eu disse, esse é o resultado mais recente que a gente tem em um protocolo que já está defasado. De qualquer modo, não me consta, pelo menos na data de produção desse vídeo, que o Onix seja um carro inseguro em termos de estrutura, proteção dos passageiros, proteção oferecida pelos bancos, enfim, o pacote como um todo ainda me parece coeso para um veículo de entrada. Esse Onix é um derivado da plataforma GEM, Global Emerging Markets, que também é utilizado aqui no Brasil na Montana
e também na nova Tracker, não tão nova mais assim, né? Mas são todos veículos aí derivados da mesma espinha dorsal, vamos dizer assim. Então por isso a gente vê muitos elementos não só de identidade visual em comum, a gente vê também peças, soluções de acabamento e equipamentos, como a gente vai vendo aqui durante nossa apresentação do Onix. Um ponto que eu tenho que ressaltar aqui em relação ao acabamento. É muito simples, desde o seu lançamento muita gente fala bastante que ele é simples até em excesso. Eu lembro que foi um ponto muito constante lá no seu lançamento em 2019, mas o que eu acho interessante é que a Chevrolet trabalha com algumas variações de texturas aqui para quebrar um pouco dessa mesmice, ainda que seja tudo preto, tá vendo? O que tende a trazer um certo empobrecimento visual. Então, textura de pele, a gente tem esse, não sei que cargas d'água é isso, mas a gente tem essa simulação em fibra de carbono aqui, que é um pouquinho mais lisa, de volta a textura de pele, essa parte aqui dos comandos, tá vendo? Um plástico liso, black piano, enfim, é tudo preto, mas tem algum joguinho aqui, inclusive nas portas, para ajudar a quebrar um pouquinho dessa mesmice em termos de simplicidade, o que é comum em uma versão de entrada de linha. Como vocês devem estar reparando, ele gosta de falar. E olha, ele está desligado, a chave presencial está aqui dentro, abriu a porta, não sei por que cargas d'água ele apitou. Mas enfim, aqui a gente continua vendo, tá vendo aquela aplicação, conversando aqui com essa faixa central do painel, que parece uma fibra de carbono, né? Que é mais suave ao toque do que esse plástico em textura de pele. E lembrando, tudo que vocês estão vendo aqui nesse carro é de série, então olha, vidro elétrico nas 4 portas, retrovisor elétrico. Isso não é uma questão de equipamento, né? Mas olha, a gente tem um espaço aqui para guardar alguma coisa na porta, né? Antigamente era para guardar um mapa, um guia de ruas na cidade, um pequeno espaço para uma lata, alguma coisa pequena. E em termos de ergonomia, a gente tem um carro que é simplesmente péssimo. Eu não tem como dourar a pílula, não tem como aliviar isso. E por que eu digo isso? Vamos por partes. Vamos começar com o que está ok aqui. O banco tem regulagem de altura milimétrica, então ponto positivo. O cinto tem regulagem de altura, mas só do lado do motorista. O passageiro não tem. O banco, volante e pedais são bem alinhados. Os pedais um pouquinho mais deslocados, mas ainda sem nenhum problema nesse sentido. E aqui o volante não tem nenhum tipo de regulagem. Então olha, tem um espaço aqui onde seria a alavanca, mas a gente não tem nada. Mas olha, o volante está regulado numa posição boa, o que é muito bom. Ele não está tão longe, ele não está tão alto, ele não está tão baixo. Então para uma pessoa de estatura mediana, como é o meu caso, enfim, estatura mediana brasileira, eu acho que essa configuração travada do volante aqui ficou boa. O grande problema é que, vamos lá, o assento continua muito curto mesmo. Olha, ele não só é curto, como o desenho dele foge das coxas, então deixa de apoiar. Os pedais são muito próximos, então é uma solução típica para pessoas mais baixas, inclusive, né? Acho que isso deve ser uma herança, inclusive, do projeto chinês, onde a estatura média é mais baixa. E reparem o apoio do pé, o quarto pedal, como ele é excessivamente próximo. Então olha como o meu joelho fica assim, excessivamente flexionado. Isso é muito cansativo já em trajetos curtos. Então não achei legal, acabei tendo que dirigir com a perna dobrada assim, o que também não é o ideal. E os pedais também são muito mais próximos do que deveriam, como eu comentei, né? E por que isso é ruim? Você acaba ficando com o pé numa posição incômoda. Então, você dirigindo em percursos mais longos, né, em estrada, por exemplo, você tira e coloca o pé, o ângulo que forma ali entre seu pé e a sua canela acaba incomodando um pouco, sendo um tanto quanto desagradável. Então, realmente não gostei aqui, por mais que o acesso aos pedais seja ok, tá vendo? Embreagem, freio e acelerador sem problema, e o ponta-taco aqui também sai sem maiores dificuldades. Aqui no volante a gente tem os comandos de som e telefonia no raio direito, então aqui você consegue passar a estação, passar a faixa, aumentar e abaixar o volume, mudar a fonte, atender o telefone, botar no mudo e os comandos de voz.
E aqui do lado esquerdo você tem o limitador de velocidade. Enfim, não deixa de ser um detalhe interessante aqui, que é conveniente aí para as grandes cidades tão cheias de radares. O painel aqui é uma variante mais simples do que a gente encontra nas versões topo de linha do Onix. Então a gente tem o conta-giros à esquerda, o velocímetro à direita, e aqui na tela central algumas configurações. Então aqui na haste do limpador você tem um botão menu, você tem um comando giratório e você tem um botão aqui na ponta para resetar aquele parâmetro que você está vendo. E aí quando você aperta menu, você vai para as informações de computador de bordo. O que a gente tem aqui? Comandando sempre pelo comando giratório, né, que eu comentei. Trip A, a gente tem o Trip B, a gente tem autonomia, com o que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, a gente tem consumo instantâneo, a gente tem uma medição de velocidade média, a gente tem um velocímetro digital e a gente volta para os dados aqui de Trip A e Trip B. No tracker, nas versões topo de linha, a gente tem uma tela colorida e no próprio Onix, nas versões mais caras, a gente tem um computador de bordo com mais funções. Então acho que seria interessante talvez trazer mais alguns recursos aqui para essa versão de entrada. Mas o que me incomodou mesmo é que a leitura desse painel ela é só ok. Então a gente está tendo uma certa dificuldade para filmar aqui por conta de reflexo, não é uma tela de iluminação muito forte, mas o que me incomodou mesmo é que, reparem, o conta-giros a gente tem medição 1, 2, 3 e 4, acho que tá ok, tudo bem. E quando a gente olha para o velocímetro, a gente tem a medição de 20 e 20 km, mas as intermediárias não são tão claras. Então, entre 60 e 80, o 70 ali não está tão claro quando você bate o olho para fazer uma leitura rápida. Então esse é um ponto que me incomodou um pouco. Óbvio que como alternativa, você pode usar o velocímetro digital, mas aí fica só ele na tela. Você acaba não tendo acesso às outras informações ali ao mesmo tempo. Então, dá-lhe o tempo todo aqui ficar fazendo essa mudança através da haste da chave do limpador. Por muito tempo, por conta da crise de semicondutores, essa central do Onix não ofereceu itens básicos como espelhamento sem fio para Android Auto e nem Bluetooth. Você conseguia fazer o espelhamento apenas usando cabo se você tivesse iPhone. Mas isso felizmente é coisa do passado, mas se você estiver comprando um seminovo, é um detalhe importante aí para você levar em consideração. O que eu gosto dessa central? Botões físicos. Então, um atalho sempre fácil aqui para voltar para a Home, tá vendo? Então você inclusive consegue acessar as duas páginas da Home, passar as músicas, desligar e aumentar e baixar o volume. E também um comando de telefone. Gosto muito disso. Mas o sistema operacional dela claramente já está um pouco antigo e até mesmo defasado diante do que outros concorrentes vêm fazendo. E, como eu disse, agora a gente tem de novo o espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. E aqui eu acho que é muito legal falar da definição da tela e das cores, que não é das melhores. Então reparem como a definição deixa um pouquinho a desejar nos ícones, como as cores não têm tanta vida. Eu acho que acaba deixando um pouquinho a desejar nesse sentido, especialmente nesse ponto, ela já mostra um pouquinho da idade. Então não acho que ela seja mais uma grande referência atualmente. E aqui a gente ainda tem os serviços OnStar, né? Então a gente tem os atalhos aqui em cima junto do retrovisor e a gente tem também atalhos na própria central multimídia. Então uma chamada para emergência, uma chamada para o concierge do OnStar e a gente tem também um roteador Wi-Fi, que como vocês podem ver, né, a gente está com uma rede 4G e aqui esses pontos é a intensidade do sinal. Então a partir da central multimídia você consegue fazer o roteamento da internet para quem está dentro do veículo. E isso, teoricamente, é uma vantagem para quem faz viagens longas, muitas vezes em sinais onde o sinal é mais fraco. Porque, de acordo com a Chevrolet no lançamento do carro, a antena do carro, né, que é responsável por esse sinal 4G, é mais forte e consegue captar melhor o sinal do que uma antena de celular. Então, fica a critério aí de quem compra o carro usar ou não, mas é importante lembrar que isso exige o pagamento à parte de um pacote de dados para o seu carro. E para uma versão de entrada, a gente está falando de um carro bem equipado, de modo geral. A gente tem farol automático, a gente tem o limitador de velocidade, a gente tem esse espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro, o retrovisor elétrico, a gente tem uma câmera de ré, mas me chama a atenção a ausência de alguns itens razoavelmente básicos.
Por exemplo, a gente não tem regulagem de altura e de profundidade do volante, como eu comentei. Regulagem do cinto do passageiro também nunca existiu. Sensor de estacionamento não temos, apesar da câmera de ré, que inclusive tem uma definição bem mais ou menos, bem fraquinha. Mas o que mais me chamou a atenção é que esse carro tem 2 alto-falantes. Então é muito louco que inclusive quando você vai regular o som, e aí você consegue regular se você quer mais à frente, mais atrás, o ponto máximo da traseira do carro que ele chega é exatamente aqui, no meio, entre o passageiro e o motorista da frente. Então eu acho estranho um carro com apenas 2 alto-falantes. Eu pessoalmente acho esquisito. Inclusive são alto-falantes um pouco fracos, então você precisa deixar o volume razoavelmente alto se você quiser escutar o som com um pouquinho mais de clareza. Como vocês podem ver, aqui no meio tem um generosíssimo apoio de braço, né? Brincadeira. São 2 garrafas, acho que representa bem o que esse carro oferece de espaço para objetos. Então, mantenham-se hidratados, a onda de calor está aí. Mas olha, são 2 garrafas de 1,5 litro e elas ficam até bem acomodadas aqui, tá vendo? Aperta um pouquinho, ó, ficam bem colocadas mesmo. Só que uma lata, por exemplo, já começa a sambar, tá vendo? Não é bem o ideal. Então é um ponto aí que você precisa ter um pouco mais de cuidado. Aqui na frente a gente tem um espaço logo abaixo do freio, tá vendo? Então não fica prejudicado se o freio de mão estiver abaixado enquanto você anda. Deixei um cabo aqui para ilustrar, né, o que você pode levar. Logo atrás aqui das garrafas, a gente também tem um pequeno espaço, acho que pode ser até para guardar outra garrafa. Então os passageiros de trás também podem usar esse espaço. Mas eu não gosto disso daqui. E por quê? Olha só. Aqui, meu celular não é grande, isso é um iPhone XR. Tem gente com celular maior por aí. Ele já fica na conta aqui. Tudo bem, não estou usando o cabo aqui nesse momento, não atrapalha. Mas se eu estiver usando o cabo, olha só o que acontece. Lembrando, espalhamento é sem fio, mas a gente não tem o carregador por indução. Se eu uso o cabo, meu celular não vai caber aqui. Então, infelizmente, eu acabo com o espaço um pouquinho mais restrito, né? Tem que usar esse nicho aqui que até atende bem, mas enfim, não gosto muito da dimensão desse espaço logo aqui à frente do câmbio. E aqui, como vocês viram, a gente tem uma tomada USB, também uma tomada aqui para você ligar um carregador veicular, enfim, se você quiser mais opções aí de carregamento. E aproveitando que a gente está aqui, comandos do ar-condicionado, da trava elétrica, abertura do porta-malas, que é feita sempre por aqui ou pela chave, e aqui o botão para você desligar ou ligar o controle de tração. O espaço traseiro é realmente muito bom. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura e olha, vou ficar bem correto aqui, tenho mais de um palmo do meu joelho por encosto. Então realmente um baita de um espaço. E ao contrário do que a gente vê lá na frente, o banco não é tão curto assim, tá? Então, um apoio aí até bem razoável para as suas pernas, e você também consegue esticar bem as pernas aqui, né? O desenho do banco não te restringe muito nesse sentido. É um carro ok de largura, tá vendo? Acho que 2 pessoas aqui definitivamente vão tranquilas. 3, bem, vai exigir um pouquinho de camaradagem. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar, olha, aqui é um banco bem firme, inclusive os bancos dianteiros também são bem firmes, mas essa espuma aqui, olha como ela é bem mole mesmo, né? Isso aqui, a tendência é ceder com o tempo, especialmente se você for usar o carro como táxi ou transporte de aplicativo. Então, esse é um ponto aqui que pessoalmente me salta um pouco aos olhos, tá vendo? Outra coisa que é negativa, a gente não tem luz aqui, tem inclusive o recorte no forro do teto, mas nada. A gente não tem as alças que muita gente gosta, apesar da gente ter ali do lado do passageiro dianteiro. A gente tem os 3 apoios de cabeça, como eu comentei com vocês, obrigatórios por lei. Uma coisa que eu gosto, acho que talvez seja uma opinião polêmica, mas olha, o apoio de cabeça abaixado, ele incomoda. E por que disso? Ele te obriga a usar na posição correta, porque o apoio de cabeça assim não serve para nada. Então, você puxa, acho que é um incentivo legal aí para você usar conforme ele foi projetado. O tecido que reveste os bancos é razoavelmente áspero, diria que até mais do que seus principais concorrentes, o que, enfim,
traz essa sensação de simplicidade, mas tende também a trazer uma robustez. E um ponto que me chama a atenção, e eu sei que chamou a atenção de muita gente, quando a Chevrolet alterou. Aqui era uma tomada antigamente, né? No lançamento do carro tinha uma tomada USB aqui. E olha, virou uma tampa. Só uma tampa, tá vendo? Vou fazer uma forcinha aqui, tá, pra mostrar pra vocês. Não tem nada aqui. Então, eu sinceramente não acho que seja uma economia justificável. Eu entendo que a Chevrolet tenha decidido por trazer alguns equipamentos aqui que saltem mais aos olhos, preterindo outros, mas tirar a tomada aqui atrás em 2023, eu não acho que seja interessante. Especialmente considerando que este carro só tem uma tomada e fica lá no console central dianteiro. Se você for muito bondoso e quiser considerar ali a tomada 12 volts com adaptador, a gente está falando de 2 pontos de carregamento. Lembrando que existem concorrentes aí nessa categoria que tem até 5. Por exemplo, o Virtus, que tem 2 tomadas e um carregador por indução. Então acho que nesse sentido o Onix acaba ficando bem a desejar. A gente não tem nenhum comando de abertura do porta-malas direto na tampa. Então você abre ou lá dentro, pelo botão que eu mostrei para vocês, ou pela chave que é presencial, tá vendo? Essa é a chave dele. E obviamente, como a gente está falando de um carro de entrada, que não tem nenhum artifício de golpe de karatê, taekwondo, enfim, a sua luta de preferência, para abrir a tampa. Então, apertou 2 vezes aqui no comando. E você tem acesso a um porta-malas de 469 litros, que está dentro da média da categoria. O Cronos, por exemplo, ele vai até 525 litros, o Virtus vai a 521. Mas a verdade é que todos ficam aí na faixa dos 460, 470 litros. Então, não dá para dizer que é exatamente um ponto negativo do Onix. A boca também é bem razoável, tá vendo? Existem concorrentes com a boca menor. O HB20, por exemplo, que se não sair no canal em breve vai ser um comparativo desse carro com o HB20. E o Cronos também, que a gente avaliou individualmente, me recordo dessa boca também ser menor. Ponto positivo é que, mesmo sendo uma versão de entrada, o banco é bipartido. Então, um bom detalhe, só que, como a gente está falando de um sedã, a gente tem essa parte estrutural aqui em cima, que acaba limitando um pouco a altura do que você consegue levar aqui dentro. Mas enfim, coisas típicas da carroceria. Alças pescoço de ganso, que eu sei que incomodam muita gente, aqui estão posicionadas de uma maneira que não me parece interferir muito nas malas. Então vou até decapitar o Lucas aqui para ele filmar lá de dentro. Então acho que está ok nesse sentido. Mas olha, porta-malas grande, sem nenhum espacinho para colocar uma miudeza, sabe? Uma prateleira, não uma prateleira, né? Uma divisória, um gancho, nada. Ruim, né? Pelo menos a gente tem uma iluminação logo aqui. Então, nesse ponto, pelo menos a Chevrolet não se esqueceu. Acabamento aqui em cima, como vocês viram, nada demais. Mas aqui é tudo revestido em feltro. Só que eu sinto falta, de um puxador, né? Podia ter. Então, é um detalhe aí que, infelizmente, muitos sedãs acabam deixando para trás. E outra coisa para comentar, essas lanternas são muito parecidas com a da versão topo de linha, mas elas não são em LED. Mas ainda assim, acho que é um visual agradável. É um carro que, por mais que seja muito comum nas ruas, ainda passa uma boa impressão aí de porte, talvez até um pouquinho de esmero visual. Vamos dar a nossa volta de Onix, então. Eu vou zerar o consumo aqui para a gente falar sobre esses números no final da nossa volta. E bem, o Onix é um carro que não é novidade no nosso mercado, a gente já avaliou ele aqui algumas vezes no canal, inclusive, mas fazia um tempo que a gente não revisitava ele. Então está sendo muito interessante agora até para a gente trazer ele como carro diante de novas perspectivas, né? E por que eu estou dando esse preâmbulo? Porque muito se fala do Onix ser um carro baixo, um carro duro e um carro até desconfortável. E olha, aqui já tem uma valeta que eu acho que é um bom exemplo para a gente testar. Não vou passar de frente nela porque essa é uma valeta que
Inclusive a Montana raspou, mas olha, vamos passar de lado aqui. Ok, né, não tive problema nenhum. E rodando dentro de São Paulo também, não tive problema nesse sentido. Mas o fato é que a gente está falando de um vão livre realmente muito limitado, abaixo dos seus concorrentes, então você precisa de um pouquinho de atenção nesse sentido. E de suspensão? Vamos começar pela parte boa. A gente está aqui no asfalto liso, algumas curvinhas. E olha, o carro é bem na mão mesmo. É um carro que rola muito pouco. Ele está com pneus Continental Power Contact 2, um 8565 Aro 15, e não senti nenhuma falta de aderência, nenhuma questão negativa aqui, não. Acho que é um pneu que tá atendendo muito bem ao objetivo do carro, então tudo bem nesse sentido. Só que ele é um carro sim um pouquinho firme. E o que acontece, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar num pedaço de cidade que eu acho que vai dar para observar um pouquinho melhor. Ele não tem tanto curso de suspensão, então quando você passa um pouquinho mais rápido por lombadas, por exemplo, né, aquelas lombadas que são mais fluidas, ele dá fim de curso superior, então é um fim de curso bem audível, inclusive. E em pisos mais remendados, é um carro que sacoleja um bocado. Então, não digo que é um carro que bate em excesso, não é isso que eu estou falando, mas para quem for um pouquinho mais sensível a essa questão de conforto de rodagem, acho que talvez o Onix pode não ser a melhor escolha. Mas, por outro lado, né, aquele perde-ganho de todos os lados que muita gente odeia, mas é a vida, né? Com esses pneus altos, você tem uma resistência legal aí a buracos, então muito dificilmente você vai ter um problema aí com amassar uma roda, furar um pneu, enfim, sempre pode acontecer, mas quanto mais alto o pneu, mais segurança você tem nesse sentido. Então acaba que a gente tem um compromisso aqui um tanto quanto difícil de se equilibrar, né? Porque a gente fala de um carro firme, de bom comportamento, com um pneu alto, que traz um rodar mais suave, mas com a suspensão que é claramente mais firme, né? Então, enfim, difícil essa equação aí por parte da Chevrolet. Nos outros pontos, como é que a gente fica? De desempenho, olha, aqui é uma subidona, tô de segunda, 20, pisei fundo. Que o carro não deu conta. Realmente é uma subida bem ruim, mas na maior parte das situações não se sente falta de potência. Inclusive, aquele pedaço ali, acho que até um carro mais forte teria sofrido um pouco. Então, reparem, eu consigo dirigir de maneira bem tranquila mesmo, bem relaxada. Você consegue colocar a segunda 20 por hora, a terceira 30 por hora, às vezes até abusar um pouquinho mais da elasticidade do motor. E o carro atende bem. Não é um veículo, obviamente, que vai te dar aquele mesmo desempenho de um turbo, óbvio que não. Se você está buscando desempenho com câmbio manual, você tem que olhar realmente para o Onix turbinado. Mas eu acho que está bem ok para você usar dentro da cidade, você não vai sentir falta nenhuma de potência. Você em estrada também, sabendo usar o câmbio, você também não vai sentir falta nenhuma de potência. Então eu acho que é um carro que está bem equilibrado nesse sentido. É óbvio que você não pode ter preguiça de trabalhar aqui com o motor e o câmbio, né? Então pode botar para girar, não faz mal, você tem que saber trabalhar o câmbio. Então, por exemplo, segundo aqui, pisei, olha, pô, não dá para dizer que é um desempenho ruim, sabe? Então, realmente, para a pessoa falar aqui que esse carro é insuficiente, eu acho que ela muito possivelmente estaria sem saber como dirigir esse carro. Porque, ó, mais uma vez, primeirona aqui, ó, vai muito tranquilo, muito bem. É um motor bem linear até, então a gente tem uma potência legal ali abaixo de 2000. A gente tem um salto nessa faixa e a partir de 4000 a gente tem outro salto. Para a maior parte das situações, né, não vai ter nenhum grande desafio aí de o carro não respondeu como eu esperava, ou enfim,
faltou desempenho, não. Sabendo trabalhar o câmbio, isso não vai acontecer. Direção também me agradou. Tem um peso legal para manobra, bem tranquilo. Também ganha um peso legal em velocidade. Então não é aquele carro que fica com a sensação de estar muito bobo, não é o caso. E o câmbio também é legal, é bom, acho que não é perfeito, não é 100%, e tem engates bem precisos, só que em alguns momentos, né, o engate das marchas acaba um pouco duro, sabe? Naquele momento mesmo de terminar o engate, isso me chamou um pouco a atenção e me desagradou. Mas na maior parte das situações, muito preciso, muito fácil de usar, muito gostoso. A gente também tem uma boa progressividade aqui dos pedais, então freio bem dosado. O acelerador, ó, tem um delayzinho, mas não é nada demais, acho que tá ok também. A embreagem, eu achei o ponto dela um pouquinho alto nessa unidade, isso pode variar de unidade para unidade, mas eu tenho uma questão com o modo como a Chevrolet costuma calibrar a injeção eletrônica, e eu notei a mesma coisa aqui nesse Onix aspirado. Então, uma troca rápida, não precisa ser muito rápida, mas quanto mais rápida, mais se nota isso. O carro, ele fica com um buraco na aceleração. Então você toma cuidado de fazer aquela troca rápida e precisa, mas claramente a injeção dá uma capada no momento ali de entrar outra marcha. Então acaba que naquele momento de aceleração plena, o carro dá uma vacilada nesse momento da troca de marcha, o que eu acho um tanto quanto desagradável, porque muitas vezes você acaba perdendo um pouquinho o ritmo ali da aceleração, ou até mesmo, dependendo aí, né, do quão amador, quão leigo for o motorista, pode ser algo que assuste. E de consumo, como que ele ficou? Olha, esse carro tá só com 11 km rodados, então quilometragem baixíssima. Em trânsito pesado, ele ficou ali na faixa dos 8 km por litro com álcool. Achei ok, achei bem bom. Quando a gente está falando de um trânsito médio, intermediário, com ar-condicionado, a gente está falando de 10, em vias expressas até 18, esses números todos com álcool. Quando a gente fala de estrada, felizmente o trecho que a gente avaliou aqui o carro hoje foi com muito trânsito, não foi o melhor dos cenários, andando ali entre 80, 120 subidas, realmente muito fluxo, ele ficou na faixa dos 13 km por litro. Então não dá para dizer que são números ruins, mas aqui esse ponto vai ficar sob júdice, vamos dizer assim, justamente por conta da baixa quilometragem do carro. E como eu comentei no começo da nossa volta, eu zerei o odômetro, demos uma voltinha aqui, e a média de consumo com ar ligado foi de 11,8 km por litro, lembrando, com álcool. Então é um veículo que eu vejo que tem um equilíbrio legal aí de consumo, desempenho, um motor que é agradável de usar, ainda que com esses pequenos detalhes que tiram um pouquinho ali daquele brilho, né, aquela estrelinha 100% que o Onix poderia receber. Bem, feita a nossa revisita aqui ao Onix na variante Plus e versão LT 1.0 aspirada, vamos aos pontos positivos e negativos que a gente considerou aqui para as nossas considerações finais. Vamos lá, o primeiro ponto positivo aqui definitivamente é o espaço. A gente está falando de um carro que, sim, não é um carro pequeno, é razoavelmente grande, mas não deixa de ser um sedã compacto, né? Briga na faixa dos compactos. Então a gente tem um bom espaço traseiro aqui, a gente tem um espaço para o porta-malas bem razoável. Então, vamos dizer, aquela equação valor-espaço me parece bem favorável aqui no Onix. O segundo ponto positivo é o motor. A gente tem um motor que é 1.0, é aspirado, claro, não existe grande milagre, mas é um motor gostoso de usar, que tem uma baixa bem legal, não é um motor anêmico, motor ausente, nada do tipo. Ele cresce ainda com um pouquinho de gosto, é um motor que dá gosto de usar realmente, é suave, é silencioso, entrega um desempenho mais do que correto, entrega um consumo também muito justo, então acho que aqui a gente tem um belíssimo motor nesse carro. Mas é óbvio que nem tudo são flores, então a gente tem também dois pontos negativos aqui, que também incomodaram bastante nesse tempo que a gente ficou com o Onix Plus. O primeiro deles, que para mim é muito crítico, ergonomia. É um carro que não recebe bem pessoas de estatura média. Então eu tenho
1,77 m, o Lucas também tem. A gente dirige em posições razoavelmente diferentes e nenhum de nós dois conseguiu encontrar uma boa posição nesse carro. Os pedais ficam muito próximos, o apoio de pé é muito próximo, o banco é ruim, enfim. O pacote aqui de ergonomia não ficou legal, não ficou bem pensado. Então, definitivamente, se você quer comprar um Onix, vai na concessionária, olha bem e, se possível, aluga um, passa um dia com um, dê uma volta mais longa para notar se isso não vai te incomodar. Então, se você for uma pessoa de estatura mediana, eu imagino que sim. Uma pessoa alta pode ser que seja até pior. Mas talvez, se você for uma pessoa baixa, pode ser que não te incomode. Por isso, reforçando, ande no carro, conheça e veja se não vai te incomodar. E o segundo ponto negativo que a gente tem aqui é a suspensão. Como eu comentei com vocês na volta, é um compromisso difícil esse que a Chevrolet buscou no acerto do Onix. Então a gente está falando de um carro que tem um rodar firme, tem pneus altos, mas o curso de suspensão não é dos maiores. A gente tem um carro que sacoleja um pouquinho em pisos ruins. Eu sou uma pessoa que tem uma tolerância mais alta neste ponto, mas não posso negar que é um carro razoavelmente mais firme do que seus outros concorrentes diretos. Então acho que esse é um ponto. Mas o que eu acho que é especialmente decisivo aqui é que a gente está falando de um carro que tem vão livre de apenas 12,7 centímetros. Então nesse nosso teste a gente não teve problema com valeta, lombadas, rampas de garagem, não, nada do tipo. Mas a gente sabe que é um carro que, por conta desse vão livre, pede um pouquinho mais de atenção nesse sentido. HB20, Virtus e Cronos, todos eles ficam na faixa ali de um vão livre de 15 centímetros. Então a gente está falando de uma diferença expressiva aqui em relação ao que a gente encontra aqui no Onix. Agora, em meados de novembro de 2023, esse Onix custa R$ 96.890, sem essa belíssima pintura metálica azul Seeker. Não dá para dizer que é um carro barato, não é isso que eu estou falando, mas, no final das contas, quando você considera que essa é uma categoria que, infelizmente, está muito esvaziada, o que o Onix entrega aqui é um pacote bem correto, bem justo. E aí você vai se perguntar agora, beleza, e por que lá no começo do vídeo você disse que o Onix é um carro que existe? E olha, em primeiro lugar porque ele existe, ele é físico, posso tocar nele. Mas o segundo ponto é porque o Onix não é excepcional em nada. O Onix, dificilmente numa conversa entre amigos, em grupos, numa mesa de bar, alguém vai falar: o Onix é o melhor carro dessa categoria. Não, isso não vai acontecer. Só que, por outro lado, você não vai ver ninguém falando também que o Onix é um carro muito ruim. Você não vai ver ninguém falando que o Onix é terrível, inviável, inutilizável. Não. Por mais que ele tenha alguns pontos negativos que podem te incomodar mais ou menos, aí, dependendo da sua referência e expectativa. Enquanto isso, aparentemente, vai vendendo bem. É um carro que caiu um pouco em vendas quando você pensa ali em Onix como um todo, por conta desse cenário de crise de semicondutores, pandemia, mas, pelo que me consta, não é um carro que gera insatisfação para a Chevrolet. Não, bem longe disso. E assim encerramos a nossa revisita ao Onix, agora, né, nessa variação sedã aqui com motor aspirado. A gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On, ou quinzenalmente às quartas-feiras às 18 horas, lá no nosso canal de vídeos internacionais, com o Lucas e com o Hudson, trazendo veículos do mundo todo, veículos que existem na boa e velha língua portuguesa, para que vocês conheçam um pouquinho de outros mercados. A gente se vê, um grande abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.